A ansiedade cresce quando você tenta carregar sozinho um peso que deveria entregar para Deus. Tem pessoas que sorriem durante o dia inteiro, conversam normalmente, seguem trabalhando, cuidando da casa, da família, das responsabilidades, mas por dentro estão completamente cansadas. A mente não para, o coração vive acelerado. O corpo até tenta descansar, mas os pensamentos continuam acordados. E chega um momento em que a pessoa já nem sabe explicar o que sente. Ela apenas sente um peso constante dentro dela. Talvez você tenha acordado assim hoje, com a mente cheia, com o coração inquieto, com medo do futuro, com pensamentos que não dão descanso. Talvez você esteja cansado de ouvir pessoas dizendo para você simplesmente ficar bem, como se fosse fácil desligar a ansiedade apertando um botão. Mas quem vive isso sabe como é difícil. Porque a ansiedade não é apenas preocupação. Ela é um desgaste silencioso da alma. Você tenta descansar, mas sua mente continua criando cenários ruins. Você tenta confiar, mas o medo volta. Você tenta respirar fundo, mas sente que existe algo apertando seu peito. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado você fica. Talvez ninguém saiba o quanto você está lutando por dentro. Talvez existam noites em que você deita na cama e o corpo está exausto, mas a mente continua funcionando como se estivesse em guerra. Você fecha os olhos, mas os pensamentos continuam chegando. O amanhã começa a assustar, as responsabilidades ficam maiores dentro da cabeça e o coração começa a sentir um medo que nem sempre consegue explicar. Existem pessoas que sofrem em silêncio todos os dias, pessoas que estão emocionalmente sobrecarregadas, pessoas que vivem tentando ser fortes para não preocupar ninguém, pessoas que choram escondidas porque sentem que não conseguem mais suportar tanta pressão emocional. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem porque sua alma chegou no limite. Mas hoje Deus quer falar algo profundamente importante ao seu coração. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, existe uma das orientações mais acolhedoras da Bíblia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observe isso. Deus não manda esconder a ansiedade. Deus não manda fingir força. Deus não manda sufocar a dor emocional. Ele manda entregar. Isso muda completamente a maneira como muitas pessoas vivem, porque a maior parte do sofrimento emocional nasce da tentativa desesperada de controlar aquilo que está fora do nosso controle. A ansiedade cresce quando a mente tenta prever todos os problemas do futuro ao mesmo tempo. E quanto mais a pessoa tenta controlar tudo, mais ela perde a paz. É como alguém segurando um peso todos os dias, sem perceber que já não aguenta mais. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você vem carregando preocupações demais, pensando demais, tentando resolver tudo sozinho, tentando ser forte o tempo inteiro. Mas até os mais fortes se cansam. Até os que têm fé passam por batalhas emocionais. Até pessoas espirituais enfrentam noites difíceis. E talvez uma das maiores mentiras que a ansiedade coloca dentro da mente seja esta: você está sozinho. Mas você não está. Mesmo agora, enquanto você escuta essa oração, Deus está vendo cada detalhe da sua luta emocional. Ele conhece os pensamentos que você não conta para ninguém. Conhece as lágrimas escondidas. Conhece o medo que você tenta disfarçar. Conhece o cansaço mental que você sente. E diferente das pessoas, Deus não olha para você com julgamento. Ele olha com cuidado, com compaixão, com amor. Existe algo muito importante que você precisa entender nesta manhã. Ansiedade não diminui porque o futuro ficou perfeito. Ansiedade diminui quando a alma aprende a descansar em Deus. E isso não significa ignorar problemas. Significa parar de permitir que os problemas controlem completamente sua mente. Jesus falou profundamente sobre isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Percebam uma coisa poderosa. Jesus não chamou apenas pessoas pecadoras. Ele chamou pessoas cansadas. Isso significa que Deus se importa também com o seu emocional, com sua mente, com seu coração, com seu desgaste interior. Talvez durante muito tempo você acreditou que precisava resolver tudo antes de ter paz. Mas Deus quer te ensinar exatamente o contrário. A paz não vem depois que tudo melhora. A paz começa quando você entrega sua vida nas mãos dele. Porque existem problemas que a força humana não consegue resolver sozinha. Existem batalhas internas que precisam de direção espiritual. E talvez você esteja tentando lutar apenas com esforço mental. Uma guerra que também é espiritual. O inimigo sabe que uma mente cansada perde força. Uma mente sobrecarregada perde esperança. Uma mente acelerada começa a acreditar em mentiras. Por isso, a ansiedade não é apenas emocional. Muitas vezes ela se transforma em uma prisão espiritual silenciosa. A pessoa para de viver o presente, perde alegria nas coisas simples. Não consegue mais descansar. Não consegue mais sentir paz. Ela até continua vivendo, mas por dentro está sobrevivendo emocionalmente. E talvez você esteja assim, vivendo no automático, sorrindo sem vontade, carregando preocupações que ninguém imagina. Mas hoje Deus quer quebrar esse ciclo. E para isso, você precisa começar entendendo algumas verdades importantes. Primeira verdade: nem tudo precisa ser resolvido hoje. A ansiedade cria urgências falsas dentro da mente. Faz parecer que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Mas existem coisas que só Deus pode alinhar no tempo certo. Segunda verdade: você não controla tudo. E isso não é ruim. Porque aquilo que está fora do seu controle continua nas mãos de Deus. Terceira verdade: sua mente precisa aprender a descansar. Isso significa diminuir excessos, diminuir comparações, diminuir pensamentos destrutivos, diminuir o hábito de alimentar medo o tempo inteiro. Muitas pessoas estão emocionalmente esgotadas porque passam o dia inteiro consumindo preocupação, notícias ruins, comparações, medos, pressões, cobranças, e aos poucos a alma vai ficando sufocada. Por isso Deus também quer ensinar você a proteger sua mente. Nem toda voz merece espaço dentro da sua cabeça. Nem todo pensamento merece ser alimentado. Nem todo medo é verdade. E uma das coisas mais importantes para vencer a ansiedade é aprender a desacelerar a mente na presença de Deus. Respirar, orar, silenciar, confiar. Porque quando a presença de Deus entra, o desespero começa a perder força. Talvez o problema ainda exista, mas agora você não está mais sozinho diante dele. E isso muda tudo. Davi entendeu isso profundamente. Em muitos momentos da vida dele, havia perseguição, medo e pressão emocional. Mas mesmo em meio às batalhas, ele dizia no Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Isso não era ausência de problemas, era confiança na presença de Deus. Porque existe uma paz que nasce quando a alma entende que Deus continua cuidando de tudo, mesmo quando ela não consegue entender os caminhos. Talvez hoje você precise parar de tentar prever o amanhã e começar a viver um dia de cada vez. Jesus também ensinou isso. Basta cada dia o seu mal. Isso significa que você não foi criado para carregar o peso de todos os futuros possíveis ao mesmo tempo. Você só precisa caminhar com Deus hoje. Amanhã, Deus continuará sendo Deus. Na próxima semana, Deus continuará cuidando de você. No futuro, Deus continuará no controle. E quanto mais você entende isso, mais sua alma começa a descansar. Agora eu quero que você respire profundamente por um instante, porque chegou o momento de entregar esse peso diante de Deus.
Chegou o momento de permitir que a presença dele entre nas áreas mais cansadas da sua mente. Chegou o momento de parar de lutar sozinho. Feche os seus olhos, se puder, e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença com o coração cansado, mas ainda desejando ouvir a tua voz. O Senhor conhece minhas preocupações, conhece meus medos, conhece os pensamentos que têm roubado minha paz. Pai, existem momentos em que minha mente fica tão acelerada que eu não consigo descansar. Existem noites difíceis, existem pensamentos que me sufocam, existem preocupações que parecem maiores do que minha força. Mas hoje eu decido entregar tudo nas tuas mãos. Eu não quero mais carregar sozinho um peso que está destruindo minha paz emocional. Senhor, acalma minha mente, silencia os pensamentos ruins, quebra todo excesso de medo. Tira de dentro de mim essa angústia constante. Me ensina a confiar mais em ti. Me ensina a descansar na tua presença. Me ajuda a entender que eu não preciso controlar tudo. Pai, coloca paz onde hoje existe confusão. Coloca esperança onde hoje existe medo. Coloca descanso onde hoje existe cansaço emocional. Renova minhas forças interiores. Fortalece minha fé. Me ajuda a vencer pensamentos negativos. Me ajuda a não viver dominado pela ansiedade. Senhor, eu entrego diante de ti meu futuro, minhas preocupações, minhas responsabilidades e tudo aquilo que tem pesado dentro de mim. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida, mesmo quando eu não consigo enxergar. Eu creio que o Senhor continua trabalhando em silêncio. Eu creio que dias melhores virão, e nesta manhã eu escolho confiar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo. Eu escolho confiar. Guarda minha mente, guarda meu coração, guarda minha casa, guarda minha família e permite que eu viva novamente com paz. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva seu nome nos comentários. Nós vamos orar por sua vida. E se existe alguém lutando contra a ansiedade, medo ou sofrimento emocional, escreva também o nome dessa pessoa para fortalecermos essa corrente de oração. Obrigado por estar aqui no canal 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na presença de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa e volte para a próxima oração. Deus ainda está cuidando de você, mesmo nos dias mais difíceis.